Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Nesta noite, tratando sobre os direitos da criança e do adolescente. E como convidado, nós temos aqui o membro do Ministério Público aqui do Rio Grande do Norte, promotor de justiça, doutor Antônio Cláudio Linhares Araújo. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer, doutor, a sua presença, a sua participação aqui no programa, para tratar desse tema que é tão delicado, né? Tema complexo, né? Complexo. E antes das suas considerações finais, eu já vou Iniciais. logo... Iniciais. Já tá querendo finalizar. Iniciais. O homem nem chegou, né? Não, claro, agora tomou um susto. Rapaz, o homem nem chegou, já vai pegar. Antes das suas considerações iniciais, desculpe, eu já vou logo fazer a primeira pergunta, né? Nós fizemos aqui uma apresentação do ECA, mas nós gostaríamos de saber o que seria, então, o ECA e como o senhor encara as normas do ECA, essa questão de eficácia do Estatuto. Nessas 3 décadas, Quase 3 décadas de existência da lei, né? E eu complemento aqui, doutor, até para o senhor situar, porque eu confesso que nem eu mesmo, faz tanto tempo que eu não consigo me atualizar como juiz e eu pouco trabalho assim com o Ministério Público, o Ministério Público na Vara Civil onde eu atuo, ele atua muito pouco, eu nem sabia, para nossa alegria, que tem 2 promotores da infância e juventude. Que Vossa Excelência até explicasse, né? Não só para o público de Mossoró, porque o programa é para o Brasil inteiro, mas para destacar e essa divisão, que eu achei interessante, essa divisão de funções, né, entre a 10ª e a 12ª promotoria. Boa noite, doutor Antônio. Boa noite, eu agradeço o convite de participar aqui do programa, né, uma excelente oportunidade de falar sobre esse assunto. E, iniciando pela sua pergunta, doutor Erval, já há cerca de uns 3 anos aqui na comarca, a gente tem 2 promotorias de infância e juventude, né? Duvidade só é para mim mesmo, né, claro? Mas então, existia apenas a 10ª e agora nós temos a 10ª e a 12ª, né? Eu sou o titular da 10ª e o doutor Sacha é o titular da 12ª. Já teve aqui, eu não participei, você participou. Não sei se ele fez essa divisão à época, eu confesso que eu não estava sabendo, né, como pessoal. Então, aí a 12ª, ela trabalha na parte, vamos dizer, socioassistencial, medidas de proteção, adoção, acolhimento de crianças, né? E adolescentes, e a minha tem concentra as atividades mais na parte do ato infracional. Vamos dizer assim, para o amigo e amiga de casa, você pega a parte do crime, né? Isso. O crime propriamente cometido, né? É claro que é só para você entender, não é crime, é ato infracional. E o doutor Sacha pega mais essa parte, quando a criança está numa situação de risco, do modo geral, colocação em família substituta, essa parte mais não criminal, né, de ajuste. Administrativamente, mais ou menos assim, mais ou menos para o pessoal isso, entender, né? Essa é a divisão das atribuições na Promotoria da Infância em Mossoró. Bom, e ambas as promotorias trabalham com o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Que é essa lei especial que prevê um regime jurídico de tutela, né? De proteção diferenciada para essa categoria de pessoas, né? Que são considerados pela nossa ordem jurídica como destinatários da proteção integral que o doutor Erval muito bem já explanou aqui, né? E nós temos esse desafio, vamos dizer assim, de trabalhar na efetivação dessa legislação protetiva, né? E o ECA comemorou agora 25 anos, 26º ano, né, de vigência, né? E durante esse período a gente acredita que o ECA significou na sociedade brasileira, já proporcionou na sociedade brasileira um avanço significativo em matéria de direitos, né? A gente acredita que, apesar de restar muito por fazer, por efetivar, as próprias estatísticas aí já divulgadas nesse balanço de 25 anos que fez o ano passado, mostram sim um avanço significativo em vários indicadores sociais. Por exemplo, mortalidade infantil tem decrescido no Brasil, né, constantemente, acesso à escola também foi bastante ampliado, né? A questão da garantia da saúde materno-infantil também tem sido ampliada. Todos os indicadores que a gente acompanha a evolução têm se mostrado uma evolução positiva. É bem verdade que ainda se tem uma realidade, principalmente porque o Brasil é muito desigual regionalmente, né? Nós temos ainda muito que avançar. Regiões do Brasil têm índices bem próximos do primeiro mundo e outras, como a nossa realidade aqui no Nordeste, bem abaixo disso, né? Esses são desafios que a gente precisa vencer. Mas a avaliação que eu faço é que o ECA representou, sim, um grande avanço para a sociedade brasileira, nesses 25 anos, né? E a sociedade brasileira tem que acolher o ECA
né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como uma conquista da nossa cidadania, e aí cobrar a maior efetividade dele junto ao poder público, né? Porque sem que a gente se preocupe com a efetivação do ECA, inclusive quando a gente for exercer o direito ao voto, né, se preocupar, perguntar para os nossos candidatos das mais diferentes esferas de governo, qual a proposta para a infância e juventude, né? Verdade. Pegando o gancho aqui da sua proposta de direito eleitoral, né? Verdade. No momento da eleição, a gente tem que se preocupar. Certo. Qual é a sua proposta em matéria de infância e juventude? Quantas vezes a gente se perguntou sobre isso na hora de escolher o candidato? Até mesmo porque a gente questiona que a eficácia, né, da norma do ECA, mas a gente tem que lembrar que o poder público, né, na figura do Poder Judiciário, do Legislativo e do Executivo, ele tem que unir em forças, né? Eles têm que unir em forças em prol da efetivação desses direitos. Porque não adianta nós termos uma norma se o Executivo não dá condições à criança e ao adolescente à educação, à saúde, né? Nós estamos vivendo aqui no nosso estado uma crise muito grande na saúde, principalmente nessa questão materno-infantil, né? Por diversas vezes nos telejornais nós vemos gestantes, muitas vezes nos corredores, né? Maternidades superlotadas. Então não adianta a gente ter uma lei se a gente não tem políticas, né? Programas de governo para executá-la. Verdade. Inclusive, doutor, eu achei assim pertinentíssimo, antes de eu passar a segunda pergunta, que eu até vou querer que o senhor fale um pouquinho dessa doutrina da proteção integral, eu achei assim super interessante o senhor trazer, num momento como esse, num momento que eu não gosto muito desse termo de pré-campanha, né? Eu tenho me preocupado muito com isso, tenho escrito vários textos lá no nosso site sobre isso, mas que esses pré-candidatos, que a gente pode falar disso, realmente é uma abertura, e os candidatos oportunamente tragam a política pública que eles têm, qual é o pensamento que eles têm para a criança e adolescente, porque a Constituição impõe a todo gestor, a todo governante, como prioridade absoluta. Então, qual a proposta? Porque todos têm que ter. O que não tiver para mim já está errado. Eu quero assim, só pegar o seu gancho. Que prefeito é esse? Né? Agora estão falando que prefeito é o vereador, tudo bem, o vereador tem suas limitações, que dentro das suas atribuições constitucionais, o que é que ele tem para criança e adolescente? Porque tem N obrigações na parte municipal, dentro das competências administrativas, que tem a esfera da criança e adolescente. Então o que é que ele tem sobre isso? Nós temos que discutir. Então todos os pré-candidatos aí, colocar isso em pauta, né? Estão intimados por esse programa, no sentido, para dizerem, começaram a dizer da agora, porque não é nem propaganda antecipada aí não. É a política na acepção do termo, é a plataforma de governo sobre o que tem sobre criança e adolescente. Aproveita esse gancho para concordar com a Vossa Excelência e parabenizar por essa lembrança. E não podemos também só cobrar do Estado não, porque a própria Constituição diz que é dever do Estado, da sociedade, ou seja, da sociedade, nós, da família. E da família, né? Então nós também temos que zelar para nossas crianças. E uma maneira de zelar é cobrar dos nossos governantes, né? Não tenha dúvida. E aí, doutor, isso sobre a doutrina da proteção integral? A doutrina da proteção integral é esse princípio basilar, né, da infância e juventude, né? Ela vem já positivada em instrumentos internacionais, como já foi lembrado, a Convenção da ONU sobre os Direitos da Infância, também reproduzida na Constituição Federal e no ECA, né? E o que é que isso significa? Significa, primeiro, que a criança e juventude tem que ser destinatária de uma política especial de atenção por parte do poder público, para a efetivação dos direitos, dos mais diversos direitos sociais que são básicos de qualquer pessoa, mas que para essa categoria de pessoas precisa dessa atenção especial. E também implica no reconhecimento de direitos, né, específicos para essa parcela da população, né? Por exemplo, se a gente for ver no ECA, nós temos o direito à convivência familiar, que é um direito peculiar da infância e juventude, né? O direito à profissionalização também, que consta no ECA, né? É um direito peculiar também presente na infância e juventude. Alguns direitos que se projetam na própria relação familiar e comunitária, né? Por exemplo, o direito à participação, a ser ouvido nas decisões sobre si mesmo. Verdade. Né? Porque, como o doutor Erval falou, o ECA veio para romper essa ideia da criança apenas como destinatária de proteção e de objeto de proteção e de tutela.
a proteção integral também veio para afirmar a autonomia da criança e do adolescente, né? É por isso que se diz que ele passou a ser sujeito de direitos. Ele tem que ser ouvido, né? Tem que, na medida da sua evolução como pessoa, lógico, né? Na medida em que adquire o discernimento, a capacidade de dialogar, de ser ouvido, né? São direitos peculiares da infância que o Estatuto também reconhece, né? Então, a proteção integral ela se projeta em vários campos, né? Na política pública, na relação familiar, né? Na relação comunitária, de diversas maneiras. Doutor Cláudio, quais então seriam os mecanismos que nós temos, né, para justamente proteger a criança e o adolescente, né? Nós temos o ECA, né, temos também a promotoria, né, da infância e da juventude. Quais são esses mecanismos que nós temos para proteger as nossas crianças e adolescentes? O ECA ele prevê o que se chama de sistema de garantia de direitos, né? Então ele prevê que essa obrigação de efetivar a proteção integral, ela é partilhada entre todos os entes da federação, inicialmente, é a responsabilidade de todos, né, os entes da federação, e também prevê uma estrutura de órgãos que devem atuar, né, em articulação para garantir esses direitos. Então a gente tem, por exemplo, em nível municipal, o Conselho Tutelar, né, que executa medidas de proteção, tem autonomia até para deliberar sobre medidas de proteção e executá-las, requisitar a atenção do poder público para efetivar as medidas de proteção. Tem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é um órgão, às vezes, que a gente nem se lembra que existe, mas é importantíssimo. O que é esse órgão? É um órgão de deliberação política, né, que deve ser composto por integrantes da sociedade, do governo, né, e da sociedade civil em geral, como uma instância de deliberação da política municipal, ou seja, esse órgão ele tem o poder de definir determinada atuação para o poder público com caráter obrigatório de execução, né? E é um mecanismo de participação da sociedade na definição de políticas. A gente pouco se lembra desse órgão, mas ele é importantíssimo, né? Até pelo poder que ele concentra. As deliberações que ele tiver em matéria de política de infância e juventude têm que ser executadas pelo prefeito. E a gente nem às vezes se dá conta disso. Né? É interessante essa abordagem, né? É porque, como eu disse, infelizmente a gente tem uma realidade normativa muito avançada, textos normativos de todas as ordens, não só a partir da Constituição, do próprio ECA, e outras normas estaduais e até mesmo em alguns municípios, prevendo uma série de direitos, uma série de políticas de participação. E na prática a gente vê uma coisa totalmente diferente. Isso é o grande problema. Esse abismo entre o que está na lei e, evidentemente, o que tem na prática. E para a gente fechar esse bloco, doutor Antônio Cláudio, eu queria que Vossa Excelência colocasse o seguinte: qual o papel do Ministério Público no contexto da proteção da criança e do adolescente? Como é que o Ministério Público, né, que evidentemente assume, a partir da Constituição, um cabedal de atribuições, o senhor já fez até a distinção, como é que ele atua, como é que ele vem atuando, né, diante desse abismo até que eu falei, porque eu acredito que Vossa Excelência vai concordar comigo, a não ser que as coisas, já que eu nem sabia a divisão, né, e essa novidade, se eu esteja voando aí que as coisas melhorarem e esse abismo não existe mais. Se eu tiver errado, Vossa Excelência coloca aqui para a gente debater. Não, sem dúvida, ainda existe um distanciamento grande entre o que a lei prevê e a realidade, né? E isso se dá muitas vezes até por uma questão da gente não conhecer a lei, né? Não saber daquilo que a gente pode materializar em matéria de participação, em matéria de cobrança do poder público, né, com base na lei. Mas, enfim, o Ministério Público ele integra esse sistema de garantia de direitos que eu falei previsto no ECA, né? E a atuação dele é principalmente na garantia de direitos que exijam, né, a demanda judicial, né? E não só isso também, como na parte de efetivação de garantias nas medidas de proteção, que também estão ao alcance do Ministério Público, né? Muito embora um dos princípios do ECA seja a desjudicialização, né, da atuação, ou seja, o Conselho Tutelar, ele concentra muito poder, muita atribuição para resolver situações de risco, né?
Por isso que ele é muito demandado, inclusive. E ele tem esse poder porque ele concentra a atribuição de deliberar sobre medidas de proteção e executá-las, né? Quando a atuação do Conselho Tutelar não resolve, então aí nós entramos, geralmente é requisitada a atuação do Ministério Público, porque aí, muito provavelmente, serão necessárias demandas judiciais para resolver aquela situação de risco, né? Muitas vezes, a atuação do Conselho Tutelar não resolveu a situação de risco, vai ser necessária uma intervenção para acolhimento daquela criança, retirada de poder familiar, colocação em família substituta. Situação muito delicada, né? Além disso, nós temos também a atuação mais ampla na defesa de direitos difusos, né? Onde o Ministério Público atua cobrando geralmente do poder público a efetivação de direitos sociais em demandas de amplo alcance, né? E aí nós temos a ação civil pública como instrumento básico de atuação. Como, por exemplo, né, para a gente finalizar, evidentemente a gente pode e deve continuar com esse tema no segundo bloco. Essa ideia de que há essa prioridade absoluta de todos os governantes a nível federal, estadual e municipal, em tese, os promotores de justiça de todo o país poderiam exigir o cumprimento da Constituição, né? Eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Não estou dizendo que vocês não estão agindo, não, mas em tese, parece que ninguém consegue compreender a prioridade absoluta, não. Inclusive o Judiciário. O Judiciário deveria julgar todos os processos de crianças e adolescentes, tanto o da parte civil e o da parte criminal, para só depois julgar os outros. O serviço público eu sempre interpretei assim, por isso que eu me penitencio. Não agora, porque agora eu não tenho, e eu até tenho alguma prioridade, quando chega qualquer coisa que mexe com criança e adolescente, eu já tenho essa preocupação, eu particularmente tenho. Mas eu acho que eu podia ter agido bem mais esses 18 anos. Eu estou aqui colocando minha cara a bufete. Eu acho que enquanto a gente não der essa prioridade, a gente não vai resolver esse problema, que é um problema crônico, inclusive o problema da violência. Nós vamos entrar no segundo bloco com a violência que envolve adolescente. É um problema de base. Penso eu que é um problema de base. O programa Cidadania vai dar aqui um pequeno intervalo e volta já já. Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos, volta já já.